Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre circuitos trifásicos, tá? É algo muito importante também para a gente ter uma boa base para entender as máquinas elétricas, já que elas funcionam, podem ser monofásicas ou trifásicas, né? E para cargas maiores compensa muito as trifásicas. E o sistema nosso, a rede de energia elétrica é trifásico, então a gente precisa entender muito bem esse conceito, tá, para aplicar ele, né? Então entender o que é tensão de linha, tensão de fase e ficar bem tranquilo com relação a esse conceito, que também vai acompanhar vocês para o resto do curso. Então aprendam bem isso, porque lá em automação, lá na frente, na parte de instalações elétricas, acionamentos também, nas próximas disciplinas vocês vão usar. É importante saber isso aí, ok? Então eu vou colocar aqui, eu vou começar com um videozinho hoje, já para ver. Qualquer coisa vocês revejam o vídeo de novo e vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então vamos passar aqui pro vídeo. E deixa eu só colocar o som aqui. Viagem na eletricidade. A arte de cortar os fios em quatro. Voltemos hoje a ver os senhores que inventaram a corrente alternada. O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro, ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não duas? Por que não três? E de fato, como uma única máquina, elas faziam três correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. Três correntes com 2 fios cada uma, total 6 fios. Apesar de tudo, era muito fio. Deveria ter um modo, disse alguém. E era verdade, tinha um modo. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das três ao mesmo tempo. De modo que as três correntes não variam ao mesmo tempo. Elas serão, como se diz, defasadas. Vocês estão me seguindo? Sim, estamos. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que duas correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então o total é zero. Um pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total ainda zero. Vocês estão vendo que o tempo todo a soma das três correntes é nula. Poderíamos ter previsto isso com nossas flechas giratórias. Mas se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os 3 fios de retorno. Mas claro, e funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os 3 outros fios são chamados de fios de fase. Suponhamos que o senhor que está na fase 1 apague sua lâmpada. Não tem mais corrente na fase 1. A soma das outras correntes não é mais nula. As 3 fases não estão mais equilibradas e passa a corrente no neutro. Nesse caso, não podemos suprimi-la. Mas 4 fios em vez de 6 faz, apesar de tudo, uma boa economia. Tal
Qual é o princípio da corrente trifásica? 3 fios de fase, um fio de neutro, mais algumas vezes um quinto, mas esse serve para iluminar os lampiões. Você está ligado, por exemplo, entre a fase 1 e o neutro, o seu vizinho entre a fase 2 e o neutro, um outro vizinho entre a fase 3 e o neutro, etc. Cada um terá a mesma tensão, digamos 220 volts. Se nos ligarmos entre 2 fios de fase, aí teremos 380 volts. É a tensão forte para as instalações maiores. De um lado do transformador que alimenta a cidade, as 3 fases não estão equilibradas. Mas ele se vira para equilibrá-las graças a uma astúcia elétrica, que será um pouco longo para explicar a vocês. A partir daí, não se precisa mais do neutro, ficam apenas 3 fios. É assim que viaja a corrente trifásica, de transformador em transformador até a usina elétrica. Mas com efeito, por que se precisa de transformadores? Pois é, eles permitem principalmente a redução do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar fios, mas veremos isso em uma outra vez. Então, pessoal, beleza, esse vídeo ele mostra, né, como que é a nossa rede é baseada, né? Então, antes a gente, lá naquele videozinho da aula passada, a gente viu um ímã girando e esse ímã produzindo o movimento dos elétrons naquela bobina. E aí, para aproveitar, colocaram mais bobinas e o mesmo ímã, né? Então, uma máquina que produz mais corrente, vamos dizer assim, né? Então, ela consegue entregar mais potência com menos custo. E a transmissão de energia elétrica também é baseada nisso, ou seja, você consegue transferir mais potência ou energia com um menor custo, por ser trifásico, tá? E vocês já devem ter reparado, a nossa rede de energia, ela é o que? Ela tem normalmente 3 fios em cima, né? Aqueles fios são de média tensão, de 13.800 volts, 34.000 volts, alguma coisa assim. Aí vai depender da distância, da configuração. Tem até algumas redes que são aquelas entrelaçadas assim, isoladas, né? Esses cabos que são assim são isolados. Os cabos que são separados normalmente são de alumínio com ferro, com alma de aço, para poder suportar as tensões do cabo. Mas ali é um circuito trifásico de média tensão, com 3 fios. E aí depois, logo dali, deriva para o transformador, né? E o transformador transforma de 13.800 para a rede de baixa tensão de 220, 127. E aí você tem as duas opções, que a gente vai entender porquê, né? Mas pra gente aqui é 127, 220, tem lugares que é 220, 380, aí vai depender da relação de espiras do transformador, ok? Mas isso aí a gente vai discutir melhor uma outra hora, na hora de falar de transformadores. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de circuitos trifásicos. Vamos colocar aqui em tela cheia. Né? Então, vamos falar nisso. Deixa eu só aparecer aqui para vocês, a gente ter uma conversa um pouco mais direta. Então, olha só, sistemas de geração elétrica são majoritariamente polifásicos. Né? O que é polifásicos? Que tem muitas fases. Nosso sistema, ele é prioritariamente trifásico, tá? Então, o trifásico aqui é o mais comum, mas ele pode ser de 5 fases, de 6 fases, vai depender da construção lá da máquina, né? Quantos ímãs ou quantas bobinas ela vai ter. Normalmente são 3 e elas podem ser chamadas, né, de RST, é bem comum, RST, ou 1, 2, 3, ou fases A, B e C. Né? Tanto faz vocês utilizarem aí, as pessoas vão conseguir entender. O neutro é o ponto de referência comum para as tensões das fases. Dependendo da forma que eu faço a ligação, eu posso ter ou não o neutro
tá? Nem sempre eu tenho neutro. E o neutro, ele é diferente do terra, tá? Muita gente confunde neutro e terra como sendo a mesma coisa. Às vezes eles são ligados juntos, mas ainda assim são diferentes, tá? O terra é para proteção elétrica, um sistema de aterramento para proteção, tá? Diferente do neutro, que ele é uma configuração do sistema, ele é necessário para passar algumas correntes aí que não ficam bem distribuídas. No vídeo vocês viram que tinha 3 lâmpadas, e aí as 3 lâmpadas chegavam a uma fase para cada lâmpada e eles reuniram um fio só que era a saída, né? Como as 3 correntes, as cargas eram iguais, as 3 correntes eram iguais e defasadas de 120 graus, a corrente no neutro era nula. Se a gente desligar uma dessas lâmpadas, a corrente não é mais nula. E aí, nesse caso, vai aparecer o quê? Uma corrente resultante no neutro, ok? Então, para isso que a gente tem o neutro. Ah, professor, mas não pode ser o caso desse neutro vir uma corrente maior do que nas fases, né? Normalmente não, tá, pessoal? Porque a chance é maior aí se você tiver essas 2 fases, né, sobrecarregadas, mas o neutro, o sistema ele é feito de forma que você vai distribuir as cargas nas 3 fases, né? Então tentar fazer essa distribuição o mais uniformemente possível. Numa rede elétrica, você não tem só uma carga, né? Você tem várias cargas. Então, assim, a soma dessas cargas às vezes pode até dar metade de uma, a outra está cheia, mas de qualquer forma a soma delas dificilmente vai dar uma corrente maior do que ali a capacidade do fio neutro. Normalmente até o neutro ele é um dimensionamento, um fio menor do que os outros, tá? Isso para o pessoal de instalações a gente vai ver depois. Bom, vantagens do sistema monofásico ou trifásicos, né? O que ele fala aí? Especialmente os trifásicos apresentam as vantagens de maior eficiência. Por quê? Porque eu consigo transferir mais potência com menos custo e menos equipamento, né? Máquinas elétricas com construção mais simples e eficiente, porque na hora que a gente estiver estudando máquinas de indução, principalmente, que são a última que a gente vai estudar em máquinas, as máquinas trifásicas a gente vai perceber que elas são muito mais eficientes que as monofásicas, pelo processo de construção, pelo campo girante que ela produz, enfim, ela é muito mais fácil e robusta, né, de ser fabricada. O fluxo do campo magnético resultante nos equipamentos é constante, transformadores e máquinas. E o torque mecânico nas máquinas também é constante. Bom, isso aí a gente vai ver mais detalhadamente depois, mas são aí vantagens dos sistemas trifásicos em relação aos monofásicos. Então olha aqui, como é que a gente monta um circuito monofásico, né, pessoal? Aqui, ó, a gente tem uma bobina, né? Normalmente isso aqui representa o secundário de um transformador, seria a parte, você teria um primário, uma fonte, um gerador, aí ele só está representando a parte da saída, vamos dizer assim, né? Onde eu tenho ali aquelas 2 bobinas lá, né? Lembra lá do esquilinho girando, aquele imãzinho e a bobina, né? Então aquela bobina é essa bobina aí. Só que aí o que eles fizeram? Eles pegaram um lado da bobina e aterraram. Veja lá, ó, o neutro é diferente do terra, tá? Elas estão ligados juntos nesse caso, mas é diferente. Então ele aterrou o neutro e a fase ele ligou lá na carga. Então ele vai ter uma senoide, tá? E essa vai ser a senoide de referência, no caso aí de 120 volts corrente alternada. Nesse caso aqui, ó, já é vamos dizer assim, um transformador com um tap central, que a gente fala, tá? Então, o gerador ali com tap central. Lá na eletrônica vocês devem ter visto isso, né, já de alguma forma, né? Principalmente para sistemas digitais, que ele pega também na metade, né? Você retifica dos 2 lados, enfim. Aqui ele aterrou o meio do transformador, ou o meio da bobina aqui, né? Que aí seria o neutro, ele colocou como neutro. E aí ele tem metade da bobina para cá e metade da bobina para cá. E aí elas vão ser a mesma fase, é o mesmo ímã que passa aqui, não é? Que está gerando essa corrente alternada. Mas elas têm o que? Sentidos opostos, né? Porque enquanto essa, vamos dizer, está positivo para lá, essa aqui vai estar negativo, né? Então elas vão estar sempre em sentido oposto
ao longo da utilização. E aí, se eu quiser, pessoal, eu posso pegar entre as duas fases aqui, ó, e aí eu vou ter 240, né? Aquele, como se ele tivesse dobrado a tensão, né? Então aqui poderia, vamos dizer assim, teria o dobro de espiras, que faria com que aqui os 120 graus ficaria com os 120 volts, ficaria com 240 volts, 120 para cada, tá? E aí eu tenho então dois níveis de tensão, só que na mesma fase, ok? Ou seja, é a mesma bobina que está fazendo essa corrente alternada. Esse sistema é utilizado? Tá? Não muito aqui no Brasil, às vezes mais para rural, quando você quer ter o 127 220, né? Olha, a relação não é bem o dobro igual essa daí, né? Mas às vezes o pessoal utiliza porque aí você consegue ter o 240 e o 120, então é próximo. Para alguns equipamentos você pode utilizar, isso está dentro de uma faixa aceitável de utilização. Então você pode ter equipamentos ligados em 220 e em 120 ao mesmo tempo, né? Lógico, em circuitos separados. Já aqui a gente tem um circuito trifásico. Aqui temos três fases, ó, as três bobinas, né, ligadas ali aqui no caso elas estão ligadas em Y, né, o formato aqui do Y, e aqui no meio é o que? O encontro delas é o neutro, tá? E ele também aterrou esse neutro. Precisa aterrar o neutro? Não necessariamente, tá, pessoal? Tem sistemas que não são aterrados. E aí, aqui a gente percebe aquela situação onde a fase A, a fase B e a fase C, eu vou ter três fases defasadas de 120 graus entre si. Por quê? Vamos imaginar que aquele ímã está aqui no meio, está no meio dessas três bobinas. Então, na hora que ele girar, ora ele vai produzir mais campo em uma, menos nas outras. Ora ele vai, né, alternar igual o esquilinho mostrou lá no vídeo. E aí elas vão estar sempre defasadas de 120 graus entre si. Por que 120 graus, professor? Porque um círculo é 360 graus, então se a gente dividir ele em três, essas ondas também vão estar atrasadas de 120 graus. E aí aqui ele tem a onda de 120 graus entre fase, 120 volts entre fase e neutro, fase A e neutro 120, fase B e neutro 120, fase C e neutro 120, e entre fase e fase. Que aí eu posso pegar entre fase e fase, o que? Se eu colocasse uma carga aqui entre essas duas fases, o que eu teria? Eu teria essa bobina mais essa bobina, tá? Totalizando 208. Professor, por que não é 240, igual aquele outro caso que a gente viu no passado? Porque aqui, pessoal, não é a mesma fase dividida na metade, tá? Aqui são fases diferentes, ou seja, ímãs diferentes no espaço, produzindo fases diferentes, e aí a somatória passa a ser o que? Vetorial, tá? E aí, se eu somar 120 com o ângulo X, vamos por aí, ângulo zero de referência, e 120 volts com um ângulo de 120 graus de defasagem, a soma delas vai ser aqui no meio, e aí eu vou ter um módulo menor, né, e de 208 nesse caso, e um ângulo também diferenciado entre essas duas, né? Então aqui eu teria esse ângulo 0, esse ângulo 120, e aí o resultante, vamos dizer, que poderia ser aqui no meio, né, para lá. Então um ângulo também diferente aí de 60 graus. Se não me engano, isso, 60 que é na metade, né? 2 somado aqui de mesmo módulo vai dar um ângulo aqui na metade. Beleza? E eu posso ter circuitos bifásicos. O que seriam circuitos bifásicos? Só duas fases. Às vezes, né, tem residências aí que são bifásicas. Qual que é a residência de vocês? Vocês já deram uma olhada? Qual que é, né? Aqui na minha casa é bifásico. Eu só tenho duas fases e o neutro, tá? Então, aí casas maiores, ou comércio, indústria, são trifásicos. E normalmente trifásicos a 4 fios. Por que 4? Fases A, B, C e o neutro, tá? Igual aqui, é bifásico a 3 fios, fase A e B e o neutro, ok? Então deem uma olhada aí, com cuidado, na casa de vocês, qual que vai ser a quantidade de fases. Bom,
A gente falou bastante lá na primeira aula sobre diagrama fasorial, né? E que a gente pode representar essa onda senoidal num dado instante em um vetor de módulo constante que gira, né? E a projeção desse módulo ela vai ser o ponto da onda de acordo com o ângulo, né? Qual que é esse momento aqui, qual que é essa projeção, né? Então aqui, ó, ela vai projetar nesse, aí, ó, essa é a palavra que eu queria no vídeo passado, projetar aqui e projetar aqui, né? Qual que vai ser a divisão dos dois eixos aí desse vetor, ok? E aí, para um sistema trifásico, como é que fica isso? Eu tenho 3 fases. Aqui, ó, elas vão ficar o que? As mesmas 3 fases, a mesma senoide, mas elas são defasadas de 2π sobre 3, que é 120 graus, né? 2π é 360, 2π sobre 3, 120. E aí aqui também a gente consegue ver, se a gente pegar um dado instante, ó, nesse instante aqui, que eu acho que ele está olhando, né? Que é um instante 0 aqui, a onda U1, que é azul, está aqui com esse ângulo, né, que seria esse tempo aqui, né, de deslocamento, qual que é a fase. A onda, essa daqui, está 120 graus atrasada dessa, então aqui nesse ponto, mais 120 graus, né, ela estaria aqui. Desculpa, ela estaria aqui. E aí a outra 120 graus também estaria... desculpa, a gente tem que analisar todas nesse ponto. Então, 120 graus ela estaria aqui e a outra 120 graus estaria aqui, né? Então, estou trazendo todas elas para o mesmo momento. E aí, no gráfico, fica fácil de ver que elas estão 120 graus entre si, né? Esse ângulo é 120, 120, 120. E aí, elas, se a gente fosse passando o tempo, né? Essa reta aqui, ela vai andando, né? Ou, na verdade, ela fica parada e a onda anda para trás aí. E isso aqui vai ficar girando no sentido anti-horário. Beleza? E isso vem da onde, pessoal? Vem lá do esquilinho girando, né? É um gerador. E lá a gente tinha um ímã que girava e a bobina ficava parado. E aqui é um pouquinho diferente, né? Essa parte, esse daqui está ao contrário. É um ímã parado na parte de fora e a parte do meio girando. Tá? Isso a gente vai ver lá na frente. São tipos diferentes de máquinas elétricas. E aí elas produzem uma onda senoidal. Quando eu for utilizar trifásico, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o número de espiras, não era isso? Então eu vou pegar esse caso aqui que eu tenho um ímã girando com uma espira aqui. Como é que essa espira, professor? É esquisita essa espira, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Essa espira, ela é assim, ó. Ela é assim. Ela é como se ela passasse lá atrás. Ela, na verdade, ela dá a volta aqui. Deixa eu voltar. Ela passa lá atrás, ela faz assim, passando lá atrás, só que a parte de trás ela não induz, tá? E aí na parte da frente ela passa assim também, por aqui, né, pela frente. E aí, ou então se a gente quiser pensar, ela pode passar até reto para ficar mais fácil da gente imaginar ela passando lá atrás, né, se conectando. E aí é como se a gente olhasse de cima, é como se fosse essa espira, né? Ela meio que vem pra frente aqui e ela faz tipo isso, né? Essa espira aqui, a gente tá olhando a máquina assim, tá? Meio confuso aí, lá na frente, depois vai ter uns videozinhos, fica mais fácil entender essa parte de máquinas. É só pra gente entender aqui o conceito da onda alternada, tá? Então, não nos preocupemos com isso. Agora, voltando aqui para os slides, vamos lá. Então aqui tá as três espiras, né? Ó, 1,
duas, quer dizer, essa é a 1, essa é a 2 e essa é a 3, e o nosso ímã girando aqui no meio. E aí o ímã passa então diferente em cada uma das fases, produzindo uma corrente alternada trifásica. Beleza? Tá lá, ó, essas 3 bobinas aí, ele simplificou aqui, né? E aí cada uma delas vai produzir uma tensão senoidal alternada defasada. Como é que fica as equações, né? Antes a gente tinha só uma equação, agora a gente vai ter a mesma equação, só que defasada de 120 e aqui defasada de 240. Poderia ser também mais 120, tá? A representação vai conseguir resolver da mesma forma. E essa parte aqui, o que é esse F? É a frequência dessa onda, né? Como eu já falei pra gente aqui, essa onda é de 60 Hz, que é o padrão nosso aqui no Brasil. Lembrando, por exemplo, que ali a usina de Itaipu, ele já produz 60 Hz para o Brasil e 50 Hz para o Paraguai, que lá é 50 Hz, tá? Então, dá para usar 60 Hz em 50 Hz? Em alguma situação a gente consegue, mas os equipamentos nossos são 60 Hz, ok? Beleza. Pessoal, anotem as dúvidas aí para depois, né, tirar essas dúvidas lá com a gente. Se a conexão das bobinas for feita da forma ilustrada a seguir, essa forma, nós temos a ligação em estrela ou em Y, ok? O nível de tensão de cada fase relativo ao ponto comum, que é o neutro, é diferente entre as duas fases. Por quê? Se a gente pegar a fase neutro, ou seja, desse ponto até esse ponto, eu tenho a tensão só dessa bobina, certo? Então eu estou pegando daqui a aqui. Se eu ligar fase, o que vai acontecer? Eu tenho essa tensão mais essa tensão. Ou na verdade, né, se a gente for olhar aqui a malha, como se a gente fizesse uma malha, seria essa tensão menos essa tensão. Por quê? Porque elas todas, vamos dizer assim, estariam com mais aqui desse lado. Mais, mais e mais, menos, menos, menos. Então aqui, mais essa bobina, menos essa bobina, vai dar a tensão entre as duas fases. Beleza? E por isso que a tensão é diferenciada. Isso aqui é importante perceber, pessoal. Ter essa noção para entender, porque circuitos trifásicos às vezes dá um nó na nossa cabeça. Tá? Então, V de fase, que é o V de uma bobina só, é o V da fase, tá? Dessa bobina. É entre esse, se a gente pega aqui, ó, entre esse ponto 1 e o ponto 4, qual que é a tensão? Esse vai ser a V de fase. E qual que vai ser o V de linha, que o pessoal fala muito, que é o VL? Vai ser entre as fases, entre R e S. Como esse daqui está ligado com um ponto comum, que é o neutro, então a V de linha vai ser entre essas duas bobinas, ok? Por isso que V de fase é diferente de V de linha na ligação em estrela ou na ligação em Y. Combinado? Como é que fica então essas tensões, né? Aqui, pessoal, é um diagrama fasorial, né? Então dá pra gente ver o que? O 1, que é a tensão, aqui não mostra muito bem, tá? Vamos ver se eu consigo ajudar aqui. Então, ó, o 1 vai ser essa tensão aqui, ó. Ela tá azulzinha, vamos fazer azulzinha. Essa tensão aqui é o 1, que é a tensão em cima dessa bobina. O 2, o que vai ser o 2? Vai ser essa tensão e o 3 essa tensão. Só que lembrem que elas são defasadas de 120 graus entre si. O 1, aqui eu teria, vamos voltar aqui e fazer em verde, né? Aqui eu teria o 2, e em vermelho o 3. Tá? Todas elas aqui, positivozinho para cá, nesse instante aqui pra gente lembrar. Só pra gente lembrar da malha.
Tá? Então elas são defasadas de 120 graus. Se eu quero pegar entre R e S, né, então entre essas duas aqui, ó, qual que vai ser a diferença? Vai ser o U1 menos o 3, né, que aqui é menos, né? Aqui é menos. E aí, então, o 1 menos o 3, representando a malha, vai ficar o quê? O 1, desculpa pessoal, o 2. O 1 menos o 2. Aqui não era o 2? Então, como é que vai ficar esse U2 refletido ali para cima, né? Vai ficar, ó, se ele era para baixo, agora vai ficar menos o 2, vai ficar para cima, tá? Então, o 1 menos o 2 respeitando a malha. E qual que é a somatória de U1 menos o 2? Vai ser justamente esse vetor U12, tá? Ele fez aqui pela soma dos paralelepípedos, né? Ixi, nem lembro o nome. Mas é essa soma, ou então a gente pega aqui, né? Se eu colocar esse vetor na frente desse aqui e somar isso aqui, né, eu vou ter lá na frente a somatória dos dois, U12. E quem que é U12? É justamente essa tensão aqui. Se a gente fizer isso para U31 e U23, a gente vai perceber que essas ondas também entre fases, essa com essa com essa e R com T, tá? Essas três, elas também estão defasadas de 120 graus entre si. Então, aqui eu tenho dois níveis de tensão, que é o tensão de linha, que é entre fases, e tensão de fase, que é entre fase e neutro, tá? Então, professor, sistemas trifásicos é 127, 220, 380. Não, tá? Isso aí é crime. Sistemas trifásicos eu tenho dois níveis de tensão e eu tenho três ondas defasadas entre si nas tensões de fase e três ondas defasadas entre si na tensão de linha. E elas também são diferentes entre as duas. Meio complicado, não sei se eu ajudei, mas essa é a característica principal aí. Então, vamos dar sequência. Aqui, ó, ele mostrando aqui a ligação em estrela. E aqui é a ligação em triângulo, pessoal. É um outro tipo de ligação trifásica. A única diferença é que agora elas não estão ligadas num ponto comum. Eu estou ligando uma atrás da outra, tá? E fechando um triângulo. Essa ligação também é chamada de delta. Nesse caso, ó, qual que é a tensão em cima de uma bobina? Lembra daquele ponto 1 e 4? Só entre essa bobina. Não é, vocês concordam comigo que ela é igual a entre as fases? Ó, aqui eu vou ligar a fase A, fase B e fase C. Então, entre as fases A e B é igual a entre a bobina, 1 e 4, né, aqueles pontos lá. Então, para sistemas em delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Para sistemas em Y, a tensão de fase ela é diferente da tensão de linha. Né? Quando a gente tem aqui a nossa rede, não era 127, 220? Então, se eu faço o cálculo de 220 dividido por 127, eu vou ter uma relação de raiz de 3. Tá? Então, sempre que eu tiver sistemas de ligação em estrela ou Y, a relação de módulo ali é de raiz de 3. Beleza? Isso aí tem que ficar na cabeça. Então, olha lá, ó. Aqui é um transformador, ok? Então, já para a gente entender a ligação. Eu estou chegando lá na rede trifásico estou chegando às três fases, né? E aí ele chegou lá no primário do transformador, eu tenho 3 bobinas no primário e vou ter 3 bobinas que vão estar sendo induzidas, né, para o secundário. Lá no primário eu tenho 3 e a tensão ela está ligada ao que é em delta. Então a tensão de linha é igual à tensão de fase. Então aqui ele está 13.800. Lá ele faz
uma mágicazinha lá dentro da caixa dele, que ele transforma esses 13.800 para 127.220. Mas não é que ele transforma para as duas, ele transforma, e aí a ligação que está lá no secundário é em estrela. E aí aqui a gente tem fase neutro 127 e fase 220, que é o que acontece na nossa rede de distribuição, tá, pessoal? Aqui na casa de vocês aí é tudo assim, chega lá aqueles 3 fios, aí no transformador vai estar ligado em delta, normalmente passa para estrela, e aí tanto que logo depois vocês veem aqueles fios na vertical, são 4 fios, são as 3 fases e o neutro, tá? Muitas vezes esse neutro está aterrado também lá na Energisa, ou seja, lá no poste dela, ela pega esse neutro e liga na terra, tá? Para ter esse ponto de referência. Então, cargas trifásicas equilibradas. Cargas trifásicas, a gente pensa o quê? Já são a carga, o que a gente quer ligar. Então, um motor elétrico, por exemplo, é uma carga e ele pode ser ligado tanto em estrela quanto em delta. Vai depender da construção do motor. Mas, seja em um ou seja em outro, as cargas internas dele, elas são iguais. Vocês concordam? É a mesma bobina, a mesma resistência na fase A, na fase B e para a fase C. Então, possuem a mesma impedância. Lembra que eu falei? Impedância. Já está aparecendo aqui impedância, não só resistência. Tá? E quando as cargas são equilibradas, a somatória das correntes é igual a zero, que é aquela conclusão lá que o esquilinho chegou. Depois, quando as cargas são desequilibradas, a somatória é diferente de zero e tem-se circulação de corrente para o neutro. Ok? Para conexão estrela ou corrente que circula dentro da conexão delta. Isso aqui é um detalhe, um aprofundamento aí. Quando a gente tem o neutro, a corrente vai para o neutro. Se a gente não tem, aquela corrente vai ficar circulando desequilibrada dentro da conexão delta. Aqui está mostrando uma chegada de energia, que a gente tem 3 fios, 3 cores diferentes aqui, que é para o nosso disjuntor fazer ligar e desligar as 3 fases. E aqui, o barramento verdinho é o barramento de terra e o barramento azul é o barramento de neutro. Tá? E aí as ligações depois são feitas através desses disjuntores, dividindo essas 3 fases em várias cargas. O pessoal de instalações vai ver bem detalhado isso aqui. Então, olha lá, tipos de circuitos, a gente pode classificar ele como número de fases, monofásico, bifásico ou trifásico. Qual o tipo de aterramento? Tá? Isso aqui já é bem para o pessoal de instalações, a gente vai ver isso lá na frente. Se ele tem o neutro sozinho, se ele tem o neutro e o terra, se estão juntos, separados, se ele não tem, tá? Isso tudo vai detalhar, e aí aqui já é bem instalações mesmo, então está citando até a norma, tá? Isso aqui depois a gente vê lá para instalações lá na frente. Isso aqui a gente já viu. A mesma coisa que a gente viu lá para sistemas monofásicos, o que a gente viu serve para sistemas trifásicos. Só que aí a gente tem que ajustar algumas coisas na fórmula, que a gente vai ter que calcular às vezes a potência em cada fase e somar essas potências, ou então na hora de calcular corrente e as tensões trifásicas, aí vai aparecer um raiz de 3 na equação. Então a potência aparente total trifásica vai ser 3 vezes a potência aparente em cada fase. E aí com isso a gente tem também a potência trifásica e a potência reativa trifásica. O fator de potência, eu posso ter o fator de potência de cada fase, se elas forem diferentes, ou de uma fase vai ser igual das outras, aí eu não preciso calcular. Beleza, pessoal? Por hoje vamos parar por aqui. Eu vou deixar um material aí para vocês estudarem, darem uma aprofundada ainda mais. Depois a gente faz alguns exercícios para praticar essa questão das cargas trifásicas. Beleza? Valeu, um abraço a todos.